tudo bem? Eu sou a Adriana Mello e você está na Jornada da Mãe Viúva. Para você que já me conhece, que segue meu canal, sentiu a minha falta, e para você que não me conhece, que nunca me viu, tá se perguntando quem é essa daí? Eu sou a Adriana e viúva. Faz 3 anos que eu perdi meu esposo e desde então eu comecei a compartilhar a minha vida, o meu desenvolvimento pessoal, profissional, espiritual, o desenvolvimento do meu filho, toda a minha jornada. E por isso que o canal é Jornada da Mãe Viúva, tá? E fiquei muito tempo sem gravar, fiquei alguns meses sem gravar aqui pro canal e eu vou te contar por que eu fiquei muito tempo sem gravar pro canal. Pessoal, como vocês sabem, né, já falei aqui, faz 3 anos que eu fiquei viúva e desde o dia que meu esposo faleceu, a minha vida teve uma reviravolta muito grande. Eu comecei a viver coisas que eu jamais tinha vivido, óbvio, né, pela ausência dele, e algo que aconteceu, que foi acontecendo assim, sobrenatural. Não sei qual é a sua fé, mas aqui nesse canal você vai ouvir muito eu falando sobre a minha fé, no que eu acredito, tá? No que eu passei a acreditar, porque eu também não acreditava. Então, desde quando meu esposo veio a falecer, eu aceitei Cristo como meu Senhor e meu Salvador. E a minha vida mudou. E foi um chamado que veio direto do céu, direto de Deus para mim, e me chamou e eu falei sim para Deus. Eu falei sim para Jesus e acabou. E dali por diante a minha vida vem se transformando, tudo vem mudando, tudo vem se fazendo novo, assim como diz na palavra. E daí eu comecei a fazer pedagogia em 2024, estudando e cuidando do Henrique. E teve um dia que Deus falou comigo que eu iria atuar como mediadora. Só que eu achava que eu ia atuar como mediadora, sim, lá pra frente, quando acabasse a faculdade. E eu estava no 4º período, no ano de 2025, ano passado, em março, que faz 1 ano isso. Eu tô gravando esse vídeo, é 2 de março, e em março do ano passado eu recebi essa revelação de Deus. Deus falou, você vai atuar como mediadora. E eu, tudo bem. E logo depois, em maio, eu fui chamada por uma escola, por uma entrevista, no qual eu comecei. Quando eu cheguei lá, a pessoa que estava me contratando falou assim, olha, a vaga que eu tenho para você é de mediadora, você aceita? Eu falei assim, olha, eu não sei nem o que fazer, porque eu nunca atuei nessa área, eu não sei nem como atuar com crianças atípicas. E eu falei, pois bem, eu tô aqui porque foi um chamado e quem me chamou vai me capacitar. E eu fui, aceitei esse desafio, uma escola que eu sou muito grata, com pessoas maravilhosas, é uma escola intercultural, cristã, bilíngue, uma ótima escola aqui no Rio de Janeiro, e eu fui para lá atuar com essas crianças que só de falar. Ai, gente, vocês vão me ver muito chorando aqui, né? Quem me conhece sabe que eu sou chorona e eu me emociono quando eu falo de certas coisas. E falar das crianças que eu cuidei mexe comigo, porque foi algo que foi muito importante para mim. Aquelas crianças mudaram a minha vida, mudou o meu modo de ver a vida, de viver a vida. E é algo que a pedagogia me trouxe. E por isso eu fiquei um tempo sem gravar conteúdos, porque o último vídeo que eu gravei aqui foi o vídeo em que o Henrique fez 6 anos. O vídeo do aniversário dele. Se você quiser, você volta lá, depois que esse vídeo acabar, e vai lá conferir. E nesse dia foi assim um dia em que Henrique queria festa, queria isso, queria aquilo. E, gente, eu me senti tão sobrecarregada naquele dia, naquela semana, que eu falei assim, Deus, eu preciso dar uma pausa. Eu não dou conta, não tô dando conta, porque tudo sou eu. Então eu falei assim, eu não tô sabendo lidar.
foi algo que eu realmente falei assim, eu não tô sabendo lidar com tudo isso. E aí eu parei de gravar os conteúdos aqui e fui me dedicar. Henrique estava precisando da minha atenção mais ainda, em especial pelo fato de eu estar numa escola e ele não estava na escola que eu estava, ele estava estudando uma nova escola, porque quando eu entrei lá já era maio e não tinha como eu tirar, quase no meio do ano, não tinha como eu tirar ele e botar ele lá. Então ele permaneceu nessa escola e ele ficava exigindo de mim muito pelo fato de eu estar lidando com crianças, cuidando de crianças, e foi algo assim que eu precisei. Eu falei, não, eu preciso. E aí foi quando eu decidi não gravar mais os vídeos aqui para me dedicar a aprender mais sobre essas crianças, para poder lidar com essas crianças e cuidar do meu filho, né? Porque depois que o pai dele faleceu, eu precisei dar mais atenção, não que eu venha suprir a ausência do pai dele. A ausência do pai dele foi o pai dele, não tem nunca eu vou substituir um pai. Eu sou a mãe e não tem como uma mãe substituir o pai, mas ele precisava muito mais de mim. Então foi isso, eu precisei dar um tempo aqui no canal, dar um tempo nos vídeos, e quando foi no final do ano de 2025, eu, do mesmo jeito que Deus me colocou lá, Deus falou, agora é tempo de você abrir mão e de sair. E aí, gente, eu simplesmente obedeci. E eu falei, tudo bem, eu tava gostando, amei trabalhar naquela escola, foi muito bom, foi uma experiência muito legal. E aí eu abri mão. Fui lá, conversei com a direção, falei que eu iria abrir mão, que eu iria sair. E fui viver outras coisas. E quando vocês me conheceram, nesse ano de 2025, eu tinha me mudado para um apartamento no qual eu ainda estava no processo depois da morte do meu esposo, porque quando ele faleceu, aonde ele faleceu, eu saí de lá, não quis mais ficar onde a gente morava. E aí eu voltei agora, no ano de 2026, no fevereiro, no feriado do carnaval, eu vim pra cá, pra minha casa que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, e eu voltei pra cá, e é pra aqui que eu estou. Depois eu vou mostrar pra vocês como é que essa casa é bem maior do que a casa que nós estávamos no apartamento. Eu vou deixar aqui pra vocês verem o vídeo do último dia que nós saímos de lá, que eu e Henrique gravamos, o último dia a gente saindo do apartamento, e a gente agradecemos, fomos muito felizes nesse apartamento. Foi uma experiência muito boa, na qual eu fiz amizades lá, nesse local, nesse bairro, foi muito bom. Eu conheci uma menina muito especial, no qual assim, se tornou, mais uma vez vou chorar, se tornou minha amiga, e assim, foi algo que transformou ainda mais a minha vida, a minha jornada, e foi muito bom. E aí eu vim pra cá, nessa casa que eu fui embora daqui no ano de 2015. Eu saí daqui e fui morar em Arraial do Cabo com meu esposo, na qual nós decidimos ir morar lá. E 2023 eu saí de lá quando ele veio a falecer, e aí eu saí da minha casa, deixei minha casa lá e não quis mais voltar para aquela casa, para a casa na qual eu morei com ele lá. Então fiquei esses 3 anos, eu morei 1 ano com a minha mãe, 1 ano eu morei numa outra casa que eu aluguei, que tem vídeo aqui no dia que eu cheguei nessa casa nova, e o apartamento onde eu morei com o Henrique no ano de 2025, e que eu saí de lá esse ano de 2026, e eu sou muito grata por toda essa experiência, porque eu precisei passar por tudo isso, eu precisei ficar fora, né? Eu digo que eu sou a menina dos olhos de Deus, que eu sou muito privilegiada, porque Deus me deu a oportunidade, depois da morte do meu esposo, de poder sair do local onde eu morei com ele, tanto do Rio, da onde eu morava com ele aqui no Rio de Janeiro, quanto do local onde eu morava com ele em Arraial do Cabo. E eu fiquei esse período de 3 anos longe desses 2 lugares onde eu reconstruí a minha vida, refiz a minha mente, pensei, repensei, e agora eu voltei pra cá. E Henrique tá muito feliz nessa casa.
é uma casa que tem memórias, ele pergunta muito como é que era, como é que eu morava aqui, o que o pai dele fazia. Então, hoje eu vejo assim, que foi bom eu ter ficado fora, porque o Henrique, ele pergunta muito do pai dele. E hoje eu tenho muito assim como falar. Se eu tivesse saído de Arraial do Cabo e voltado para essa casa logo no início, eu não ia saber lidar com a situação. Porque hoje eu falo com alegria porque eu criei memórias de lembrança do pai dele para que eu possa estar contando com alegria. E é isso, é eu viver, né, depois da morte dele, ficar com as lembranças das coisas boas que nos aconteceram e eu poder compartilhar com o Henrique como era o pai dele, como era a vida do pai dele. Então, ressignifiquei, né, toda a perda, toda a tristeza e não fiquei assim, não quis me colocar numa situação de vítima, de sofrimento, de tristeza, porque tudo aconteceu comigo, porque sim, essa pergunta vem. Quando aconteceu tudo isso veio. Por que foi comigo? Por que tudo aconteceu? E dos vídeos atrás, se você quiser, você pode acompanhar aqui tudo que, desde o início, tudo como que foi o acidente, como foi tudo, e eu contando para vocês desde o início. E quero dizer para vocês que eu estou de volta, que eu vou continuar a gravar os vídeos e vocês vão ver. O Henrique tá enorme, o Henrique cresceu, ele esticou, ele tá inteligente, ele tá incrível, tá? É um menino muito abençoado, um menino que Deus me deu, a herança que o Senhor me colocou nas minhas mãos para que eu pudesse cuidar e em especial, né? Porque por ele ser um menino órfão, ele é um menino muito alegre, muito feliz, sabe? Ele não é um menino assim revoltado, não é um menino triste, ele é um menino muito legal, muito divertido, sabe? E eu sou muito feliz e eu quero dizer para vocês que eu tô muito feliz, muito realizada e por isso que eu voltei aqui para compartilhar a minha vida, a minha história com vocês, porque não é só sobre coisas ruins, mas é contar também as coisas boas que têm acontecido na minha vida, tanta coisa legal, e eu quero compartilhar daqui pra frente cada vez mais o meu desenvolvimento pessoal, profissional, né, como eu tenho estudado, como eu tenho aprendido e tem sido muito bom pra mim, tá? E é isso que eu quero dizer pra vocês, que eu estou de volta e que vocês se inscrevam aqui no canal para você que não é inscrito e que você que já é meu seguidor continue, permaneça aqui comigo nessa jornada. Okay? Estamos despedindo da casa, estamos indo da casa velha para a casa nova. Nossa casa que nós moramos durante 1 ano e 2 meses. Estamos saindo daqui. Essa aqui era a nossa kitnet, que nos serviu muito bem. E era aqui que nós vivemos durante esse período. Aqui nesse lugar que foi um lugar de bênção, muito bem, Henrique. Lugar de bênção. Nós ficamos muito felizes aqui, né? Foi muito legal. E nós estamos saindo daqui hoje.